Vamos orar. Bondoso Deus, nós temos muito ao que te agradecer. As nossas palavras nunca, jamais serão suficientes. Porque o seu sacrifício para nos dar vida já é motivo suficiente para vivermos uma vida de amor e serviço por Ti. Mas também te agradecemos porque o Senhor nos dá vida, força, disposição para trabalhar. O Senhor nos dá o mantimento, o ar. O Senhor nos provê tudo, todas as condições para nos mantermos vivos. Mas nesta noite, ó Deus, além de te agradecer pelo cuidado e amor, nós colocamos em Tuas mãos, que são poderosas para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós colocamos nossos amigos, nossos parentes, pessoas que amamos e que ainda não entregaram a vida completamente a Ti. Mas também, de igual modo, colocamos todos os que estão acamados, desesperados, internados, todas essas pessoas também nas Tuas mãos, para que o Teu milagre seja feito na vida de cada um. E eu peço a Deus nesta noite, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que possamos entender qual é a Tua mensagem para nós nesta noite. Coloque no nosso coração um desejo intenso de ouvir a Tua voz e Te buscar. Abra nossos ouvidos, elimine as distrações que estão circulando na nossa mente. E eu rogo também, ó Deus, por cada um que está assistindo em casa a mensagem desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Você que está em casa também, boa noite para você. A igreja hoje está mais cheia que domingo passado, isso é muito bom. Eu já vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, por gentileza. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Pode deixar aberto aí. Semana passada nós estudamos sobre a carta de Paulo a Filemon. E vimos uma mensagem que é também para nós. Todos nós somos escravos. Todos nós somos escravos. Depende de quem será o nosso Senhor. Quem é o Senhor da nossa vida? Nós estudamos semana passada de um escravo fugitivo que é recebido de volta por aquele que o possuía. Filemon recebe seu escravo Onésimo de volta, o perdoa. Onésimo foi transformado. Nós oramos semana passada para que Deus nos tornasse úteis na sua causa, na sua missão, na sua obra. E hoje nós vamos ver agora não mais um escravo legal, né? Posso dizer assim, Jonas não era escravo legal, ele era um profeta. Não deixou de ser escravo de Cristo, mas ele era um profeta. E vamos aprender hoje sobre o livro de Jonas. É sobre Jonas que vamos estudar. Então, se sua Bíblia já está aberta, se ainda você não encontrou, há tempo ainda de achar o livro do profeta Jonas. Fica logo após o livro de Obadias. Nós falamos semana passada de fuga, não é? Falamos de fuga. E nós hoje vamos estudar de novo sobre fuga. Mas agora não é fuga de um escravo fugitivo do seu senhor, é de um profeta que tenta fugir de Deus e da missão que ele recebeu. Nós estudamos semana passada de Onésimo, que seu nome significa útil. Mas Onésimo era útil só de nome. De função, de caráter, ele era inútil. Por que Onésimo era inútil? Porque ele fugiu da tarefa que ele tinha a obrigação de realizar. Jonas também
foge de uma tarefa que ele tinha obrigação de realizar. Ele era obrigado a realizar aquilo. Ele tinha missão para fazer e ele não faz. O engraçado, o interessante, é que o nome Jonas significa pomba. Hoje, quando nós falamos de um casal apaixonado, nós falamos do quê? Chamamos eles de pombinhos. Não é assim? A pomba hoje é o símbolo do quê? Da paz. Não é isso? Só que a conotação do nome de Jonas não era para significar alguém que era pacífico. Pomba, nos dias de Jonas, era até um nome um pouco degrinitivo. Porque pomba era alguém que era tolo. E é curioso que Jonas realmente é tolo de seu caráter aqui no livro. E vamos estudar isso hoje. A partir do verso 1. Acompanha comigo, por gentileza. Jonas capítulo 1, verso 1 em diante. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai aonde? Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Não é isso que está escrito aí? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por qual motivo Jonas tinha que clamar contra Nínive? Porque a sua malícia subiu até mim. Nós vivemos numa grande cidade. Porto Velho é uma grande cidade. Nós temos aí 500 mil de habitantes vivendo aqui. Os meus pais também moram numa cidade do tamanho de Porto Velho, é uma grande cidade. Eles moram em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Também tem a mesma população. Há cidades maiores. Há cidades que eu já morei que são bem menores. Mas toda cidade tem a sua característica. Nunca encontrei alguém dizendo assim, não, a minha cidade é tranquila. Todo mundo diz que há um lugar, pelo menos um bairro na cidade, que ela é perigoso. Que ali é para se evitar de ir. Por mais pacata, entre aspas, que seja a cidade, ela tem um lugar, um ponto, um bairro, uma região, uma zona, onde o perigo tende a ser maior. Não é assim? Eu não sei vocês, mas eu já voltei muitas vezes de pregações em outras igrejas, já voltei dos SEVs à noite, e passei em avenidas, ou saindo do mercado, 9, 10 horas da noite, eu já vi várias prostitutas por aí. Não sei se você já viu, eu já vi várias. Não precisei nem me esforçar. Na avenida. O que isso significa? Que há problemas nas cidades. Malícia. Não sei se você já viu ou presenciou uma cena de roubo. Se você nunca viu, com certeza você já leu ou ouviu falar. Alguém que você conhece, um amigo do seu amigo, já deve ter sido roubado ou tentaram roubar ele. O que tudo isso significa? Que há maldade no lugar que vivemos. Só que Nínive tinha um detalhe. Era uma cidade tão maliciosa, que não respeitavam nem as mulheres grávidas. Os ninivitas, que era a capital do Império Assírio, eles eram cruéis com os seus prisioneiros de guerra. Não sei nem se eu podia vir aqui para frente, mas é para ver todo mundo melhor. Eles eram cruéis. Então, se nós fôssemos inimigos dos ninivitas e fôssemos levados cativos, vocês que são pais veriam seus filhos sendo mortos na sua frente. Você que conhece alguém grávida, o filho seria arrancado da barriga dela, o feto. Homens e mulheres, provavelmente nós, seremos empalados. Sabe o que é empalamento? Uma ponta afiada de uma estaca e se joga uma pessoa de cima e rasga ela de baixo para cima. Isso é empalamento. Essa era a cidade de Nínive.
uma cidade maliciosa, uma cidade de pessoas cruéis. E o que Deus manda Jonas fazer? Vai para Nínive, porque a maldade deles era tão grande que subiu até mim. Era como se Deus estivesse dizendo: pecados de Nínive. Eu acho que eu estou pisando aqui, o problema fui eu. Deixa eu voltar para o meu lugar. Os pecados de Nínive eram tão grandes, que era como se cada ação maliciosa fosse um tijolo. E cada vez um tijolo em cima do outro. E se tornou tão grande que se chegou até Deus. Isso era Nínive. E agora Deus manda Jonas ir para onde? Para lá. Mas antes de mandar Jonas ir, Deus fala para Jonas o seguinte: dispõe-te. Você acordou disposto hoje para levantar da cama? Quem aí acordou disposto hoje? Fala assim: hoje eu acordei disposto. Levanta sua mão, deixa eu ver aí. Quem acordou disposto? E quem acordou indisposto, cansado, quebrado? Eu acordei hoje quebrado. Ontem à noite fui lá no Seves, a gente bateu uma bola lá, e sabe como é, né? Eu acordei quebrado. Mas a disposição, e veja bem, essa é a primeira lição para a gente nessa noite. Disposição é o sentido de levantar. Deus mandou um profeta se dispor e cumprir uma missão. E quando Deus manda a gente se dispor, é porque vai cansar. A viagem de Jonas para Nínive era por terra. Então seria uma viagem um pouco longa. Então Jonas tinha que ter disposição. Você está com disposição para cumprir aquilo que Deus mandou você fazer? Porque como escravos a gente não tem opção. Nós não temos escolha. Se nós somos escravos de Cristo, e Ele é o nosso Senhor, e nós chamamos Ele de Senhor, e quem é Senhor é porque pertence, ou seja, nós somos escravos. Não tem cansaço, não tem momento que nós queremos ou não fazer. Deus mandou ser feito, é para ser feito. E como escravo, nós não temos direito de escolher se vamos ou não. Ele mandou. A palavra em Mateus 24 do ide, que nós chamamos, né, que você já deve ter cansado de ouvir falar que é um hiperativo no grego, é uma ordem. Não é um pedido de Deus, é uma ordem. E Deus agora ordena para Jonas: dispõe-te e vai. Ele falou assim: Jonas, veja aí se dá para você ir. Não, dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive. E agora você vai para lá clamar contra ela, porque a malícia dela é tão grande que chegou para mim. Aí vemos o verso 3. Jonas se dispôs. Olha aí que maravilha. Ele cumpriu o que Deus mandou ele fazer, não cumpriu? Deus mandou ele se dispor? Ele se dispôs. Mas para quê? Para fugir da presença do Senhor. E aqui vai uma lição para a gente nessa noite também. Preste atenção. Se quiser, anote. Fazer o que Deus pede pela metade não é fazer o que Deus pede. Você que está em casa, fazer o que Deus pede pela metade não é fazer o que Deus pede. Porque Deus mandou Jonas se dispôs, ele se dispôs. Mas qual era a segunda parte da missão? Ir para Nínive. O que ele faz? Ele se dispõe para fugir. Todos nós, temos mais ânimo para fazer o que não é de Deus do que o que é dele. Isso é nosso, de nossa natureza pecaminosa. Se for para jogar bola às 5 da manhã, a gente vai, mas há de marcar uma vigília, uma reunião. Eu não estou falando de ninguém não, estou falando da gente, de mim e de você. Para jogar bola a gente acorda aceso, 5 horas é pouco. Agora, vai marcar uma vigília, irmão. Você acorda moído, não é assim? Isso entre outras várias coisas. Por que nós somos assim? Porque nós temos uma natureza pecaminosa em nós, que não se predispõe a fazer o que Deus pede. Por isso é uma ordem de Deus: vai, se dispõe, vai. Mas Jonas faz o contrário. E ele foge para Tarsis, diz aqui o verso 3. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Tarsis ficava numa direção oposta. Jonas nasceu num pequeno vilarejo que ficava a cerca de 5 quilômetros do mar da Galileia, chamado Gat-Hefer. E da viagem de Jonas, ele desce para uma cidade chamada Jope, que era a cidade que tinha o porto. Então Jonas sai da sua casa, caminha uns 2 dias até o porto de Jope. Eu acredito que foram uns 2 dias de viagem. Ele paga para fugir de Deus. Aonde nós estamos investindo nossos recursos, não apenas financeiros, mas de tempo e talentos que nós temos. Já parou para refletir nisso? Será que nós estamos gastando o nosso tempo e habilidades e também recursos financeiros para fazer tudo ao contrário do que Deus pediu para nós fazermos? Você viu a disposição que Jonas tem? Ele pagou do próprio bolso para fugir de Deus. Ele investiu recursos para fugir da missão que Deus mandou ele fazer. Que loucura! Para Jonas chegar a Nínive era por terra, ele pega um navio, e Tarsis hoje fica na região que nós conhecemos como a Espanha. Jonas vai totalmente para um sentido oposto. Um sentido totalmente oposto. E ele foge da presença do Senhor. Vem o verso 4, perdão. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. A tempestade era tão grande que o navio estava a ponto de se despedaçar. Você já andou de barco? Você já andou de barco? Lá eu cresci no Sudeste. Lá não temos muitas embarcações, mas no Rio de Janeiro nós temos a famosa barca que atravessa do Rio para Niterói. E a primeira vez que eu andei, eu pensei que aquele negócio ia afundar. Porque você olha para baixo, tudo enferrujado. Esse negócio aqui vai afundar. Agora, você já pegou tempestade no mar? Ou de avião? De carro na estrada, às vezes não dá um certo medo na gente? Aquaplanagem, não tem tudo isso? Você não consegue enxergar bem. Já tomei alguns sustos na estrada. Quando está chovendo, principalmente aqui em Porto Velho, que chove muito. Agora imagina você estar num navio, em alto mar, e uma tempestade é tão grande que parecia que o navio ia se partir ao meio. Você tem ideia do que está acontecendo aqui? Imagina você no lugar de Jonas. Como é que você ia ficar? Seja sincero. Alguém aqui não ia ficar com medo? Deixa eu ver, tem alguém aqui não ia ficar com medo? Meu irmão, se fosse eu, estaria desesperado. Imagina você com sua família, então. Piorou. O navio estava a ponto de se despedaçar. A gente não sabe nem se Jonas sabia nadar. Quem não sabe nadar fica com mais medo ainda, isso é verdade. Mas a tempestade era muito grande. Aí você pensa, não, pastor, mas tudo bem, se o navio partir, quem sabe nadar, se segura e espera um resgate. Naquele tempo não tinha resgate tão fácil assim. Mas temos um problema também. Vamos continuar lendo aqui para ver a gravidade da tempestade. Olha só, verso 5. Então os marinheiros, naturalmente cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Para qual motivo eles lançavam ao mar a carga? Para aliviar o peso do navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Você conhece alguém que tem sono de pedra? Está caindo o mundo lá fora, mas a pessoa não acorda? Já conheceu alguém assim? Você que está assistindo aí no Facebook, você conhece alguém assim? Você é assim? Que não acorda por nada? Eu tenho um sono leve, e principalmente em acampamentos. Qualquer barulho de zíper a gente já está... Agora, quem tem um sono pesado, sofre um pouquinho, né? Mas, amigos, uma coisa é ter um sono pesado, concorda comigo? Outra coisa é você ver um navio balançando, chacoalhando, água entrando e você não acordar.
Só pode estar dopado. Não é possível. Como é que Jonas ia ficar assim tanto tempo? Mas ele estava dormindo profundamente. Estava tranquilo. Enquanto os outros estavam desesperados. Por que Jonas estava tranquilo? Era porque ele tinha um sono pesado? Tudo nos indica que não. Jonas estava em paz porque ele sabia o Deus que ele tinha. Só que aqui nós encontramos a primeira hipocrisia do livro. O homem que demonstra temer a Deus, mas não faz o que Deus pede. Jonas era profeta, mas era hipócrita. Você está vivendo uma vida de hipocrisia religiosa? Você pertence a uma igreja que professa crer no que crê, mas vive uma vida como se isso não regesse as suas escolhas, suas conversas, suas convicções, seus negócios? Você vive uma vida de hipocrisia ou não? Eu já vivi uma vida de hipocrisia. Eu já vivi uma vida de hipocrisia. Na escola. Mas eu estava igual o Jonas. Tinha consciência do que era, mas não vivia aquilo. A gente tem que ser franco. Não é mascarar. Provavelmente todos nós aqui já fomos hipócritas. Em algum momento. Jonas era hipócrita. Profeta, mas hipócrita. E com tudo isso, chega o verso 6. Chegou-se a ele o capitão ou mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, ou seja, dispõe-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus aí que você serve se lembre de nós para que não pereçamos. Mas não funciona. Verso 7. E diziam uns aos outros: venham, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E o sortudo era quem? Jonas. Por que eles lançaram sortes? Porque eles viram que aquela tempestade era sobrenatural. Quem navegava naquele mar conhecia o que era uma tempestade e o que não era. É claro que naquele tempo não existia tanta tecnologia como hoje, mas o capitão do navio, o mestre do navio, sabia quando uma tempestade viria ou não. Eles conheciam. E nós lemos no verso anterior que quem lançou no mar um vento que formou a tempestade foi Deus. Os incrédulos reconheceram que a tempestade que estavam passando era um chamado divino e o profeta de Deus não reconheceu. Por que é que Jonas não reconheceu isso de imediato? Porque quem vive uma vida de hipocrisia não reconhece as coisas espirituais. Jonas deveria sentir vergonha de que alguém que era idólatra reconheceu o que ele, como profeta de Deus, não reconheceu. Ele não viu a tempestade chegar, ele dormia. Enquanto os incrédulos clamavam ao seu Deus, ele dormia. Eu digo incrédulos porque não creem no Deus que fez o céu e a terra. Eles tinham sua crença, eram idólatras. Queridos, será que há idólatras sendo mais fiéis a seus ídolos do que nós sendo fiéis a Deus? Será que há pessoas vivendo no erro, sendo mais fiéis ao seu erro e nos envergonhando? Nós deveremos sentir vergonha da nossa falta de espiritualidade sincera e sem hipocrisia. Nós deveremos olhar para nós no espelho, bem sincero mesmo. Falar assim: nós temos vergonha de não vivermos uma vida de oração. Isso é uma mensagem para adultos e jovens. Eu não concordo de dizer que a nova geração, que os jovens, é a geração mais fraca da história do cristianismo. Sabe por quê? Porque quem criou essa geração era mais fraco ainda.
E se coloca a culpa em quem? Na nova geração. Mas e a anterior? Se temos uma geração fraca, é porque os sacerdotes do lar eram mais fracos ainda. E agora vemos um profeta que dormia enquanto os outros clamavam. E sabe quem tem que dar uma bronca em Jonas? Um idólatra fala assim: Jonas, o que você está fazendo dormindo? Clama ao seu Deus. Não deveria ser o contrário? Jonas não deveria ser o primeiro como profeta a se levantar e clamar ao Deus do céu? E ele tem que ser repreendido por um idólatra. Mas Deus não deixa barato. Eles tiram sortes. E Jonas é sorteado. E aí vem um grande questionamento. Eles diziam, verso 8: declara-nos agora, Jonas, por causa de quem nos sobreveio este mal? Você fez alguma coisa a alguém? Você sabe de quem é a culpa? Aí eles perguntam: Jonas, qual é a tua ocupação? O que você faz da vida? De onde você está vindo? Qual é a tua terra? Qual povo que você pertence? E Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor, que fez o céu, o mar e a terra. Jonas temia mesmo a Deus? Se ele temesse a Deus, ele não iria para Nínive. Eu fico pensando como Jonas deve ter se sentido envergonhado. A gente tem que falar isso. Porque Jonas declara para eles: eu estou fugindo do meu Deus. Ué? Eu estou fugindo do meu Deus. Verso 10, olha só o que diz. Então os homens que estavam com medo antes ficaram possuídos de grande temor. O medo deles aumentou. Não mais por causa da tempestade, mas eles disseram: Jonas, o que é isso que você fez? Pois eles sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor, porque Jonas havia declarado. E disseram uns aos outros: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque quanto mais tempo demorava, mais o mar ia ficando como? Agitado. Então, se no início da nossa leitura já estava a ponto de despedaçar o navio, agora então o navio já devia estar apresentando até a rachadura, já estava no ponto final, não tinha mais o que fazer. A tempestade ia aumentando, aumentando, aumentando. E Jonas diz assim: só tem uma solução. Verso 12: me peguem e me joguem ao mar. E eu sei porque por minha causa essa tempestade veio. E a tempestade vai se acalmar. Mas aí o verso 3 diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Mais uma lição para a gente guardar no coração e na mente nessa noite. Preste atenção e reflita quando você chegar em casa. A nossa falta de transformação, real, é porque ao chegar em casa nós não refletimos sobre a mensagem que nós recebemos de Deus na noite. Nós ligamos a televisão. É por isso que nós não somos mais transformados. Quantos sermões você já ouviu? Bons sermões. Que te tocou na igreja, mas ao sair da igreja não teve diferença alguma. Porque nós não refletimos mais, nós não conversamos com a nossa família sobre o que nós ouvimos, sobre as novas práticas que temos que ter. É por isso. Mas olha só que lição poderosa que aparece aqui. Os homens tentaram pelas suas próprias forças alcançar a terra, quando na verdade a tempestade quem tinha enviado era quem? Deus. Quando Deus envia algo, não adianta o seu esforço. Eu sinto muito. Você pode se esforçar o quanto você quiser, você não vai conseguir. É impossível vencer o Deus que é imortal e invencível. E isto vale também para os momentos que você estiver passando por aflições. Deus
é invencível. Não existe um mal, uma tempestade na nossa vida, seja ela real ou espiritual, que Deus não possa vencer por nós. Não é possível vencê-lo. Ele jamais perdeu uma guerra. Deus é invencível. E os homens estavam para descobrir isso. Eles tentaram remar. Sabe por que eles não jogaram Jonas de início? Não era fácil fazer o que Jonas pediu? Sabe por que eles não fizeram isso? Acompanha comigo. Verso 14. Então eles clamaram agora ao Senhor, não mais a cada um ao seu Deus, não. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram o quê? Votos. Os incrédulos, idólatras, se converteram. Eles fizeram mais do que Jonas, eles estavam mais crentes do que o próprio profeta. Eles clamaram e temeram em extremo ao Senhor. O medo deles não era mais a tempestade, era o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Sabe por que eles não jogaram Jonas de início? Porque eles sabiam que qualquer um que saísse do barco na tempestade como estava, seria dilacerado pelas pedras e ondas que estavam ali. A tempestade estava para dividir o barco ao meio, quanto mais um ser humano. Eles sabiam que qualquer um que eles jogassem no mar ia se afogar. Era impossível até os melhores nadadores conseguirem sair das ondas que estavam vindo. Por isso não jogaram Jonas de início. E eles ainda oraram a Deus e falaram assim: Senhor, não nos torne culpado pela morte desse homem. Antes de jogarem Jonas, eles já sabiam que Jonas ia morrer. E aí vem a parte mais fantástica para mim do livro. O verso 17. Deparou. Sabe o que essa palavra quer dizer? Deparar. Trazer à existência algo que não existe, ou trazer de modo repentino algo que antes não era notado. Deus, talvez, criou um grande peixe apenas para salvar a Jonas. A mensagem do livro de Jonas não é um profeta jogado ao mar que foi salvo por um grande peixe. Esse nem é o centro do livro, nem o centro dos assuntos. Nós nos detemos muito a este detalhe porque nós ficamos acostumados a lembrar que o livro de Jonas é a história do profeta que foi jogado no mar e um grande peixe vem e engole. Mas esse nem é o centro do livro. Essa nem é a mensagem principal que o livro oferece. Porque diz o verso 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas como isso aconteceu? O capítulo 2 revela. Jonas escreve a sua oração a Deus quando estava se afogando. Eu gostaria de ler com você nesta noite. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração do mar, ou dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, será que, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram da minha cabeça. Desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Mas contudo, Senhor, fizeste subir da sepultura a minha vida.
quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. Nós que entregamos nossa vida em idolatrias vãs. O que é idolatrias vãs? Coisas que controlam a nossa vida. Nós estamos declarando que estamos abandonando a Deus. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que eu votei eu vou pagar. Ao Senhor pertence a salvação. E se a salvação pertence a Deus, Ele a dá a quem Ele bem entender e quiser. Ele oferece a quem Ele desejar. A salvação é dele, não é nossa. Portanto, duas lições, pelo menos, dessa oração nós podemos ter. A primeira é que Deus nos ouve em qualquer lugar desta terra. Deus ouve a nossa oração. Segunda coisa, Deus ouve a nossa oração não porque a gente merece, porque Jonas não merecia. Deus ouve a nossa oração porque Ele é misericordioso. Deus ouve a tua oração não é porque você merece estar sem pecado, não. É porque Ele é misericordioso. É por isso que Ele nos ouve. Jonas vai para Nínive, no capítulo 3, não é? Jonas vai lá. Para atravessar Nínive, demorava 3 dias. Jonas tinha 3 dias para atravessar uma cidade. E ele começa a pregar em Nínive. Um evangelista, contrariado, vai para Nínive. E olha a mensagem dele, verso 4. Ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. O que mais Jonas pregou, pastor? Nada. Ainda em 40 dias, Nínive vai ser destruída. Só isso que Jonas falou. Pregação longa, né? Só que acontece uma coisa. Verso 5. Os maliciosos e terríveis e cruéis ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia até o cruel rei de Nínive, o líder de todas as abominações. Ele se levantou do seu trono. Isso é um detalhe importante. Um rei não se levantava do trono por qualquer coisa, não. Ele está demonstrando que ele saiu do seu trono. Ele se levanta, ele se dispõe do seu trono. Tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. O rei se humilhou. E mais, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive: ninguém vai comer nem beber, vai todo, até os animais, todo mundo em jejum. O rei. Jonas tinha 3 dias para percorrer. Ele pregou 1 dia e a mensagem se espalhou por toda Nínive. 1 dia de pregação. Não precisou mais. A mensagem se espalhou. O que os ninivitas fizeram? Creram em Deus. Eles creram em Deus. Eles começaram a fazer um jejum. Diz o verso 8, finalzinho do verso 8: clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. E quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos. Vem o verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho,
e não fez o mal, ou se arrependeu do mal que tinha dito de fazer, e não fez. Portanto, o grande evangelista Jonas, ele foi o maior evangelista na Bíblia que se temos notícia. De sucesso em uma empreitada evangelística, não houve nenhum profeta do Antigo nem do Novo Testamento que alcançou tanto sucesso e êxito como Jonas. Não existiu. Não há registros. E o profeta Jonas poderia falar assim: rapaz, Deus me usou como um grande instrumento, né? E deveria comemorar o seu êxito. Mas ele faz o contrário. Verso 1, e com esse capítulo aqui nós encerramos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Como assim? Ele concluiu com êxito a missão, mas ele fica desgostoso e irado. Nós somos Jonas também, sabe quando? Quando vemos alguém que fez maldades, talvez nos prejudicou, e agora diz que é crente. Qual a nossa percepção? Que crente o quê? Talvez você conhece alguém que traiu a sua esposa ou esposo e vai para a igreja. Qual é a sua reação? Que não é crente não. Alguém que fez perversidades no passado se converte, se esconde atrás da Bíblia. Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós não fomos salvos nem convertidos de verdade. A mensagem do Evangelho é para todos, porque Paulo diz que não se vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Você crê nesse poder transformador? Nínive, a cruel Nínive, se converteu, se apartou dos maus caminhos. Houve salvação para um profeta hipócrita. Houve salvação para uma cidade terrível. Há salvação para você também. Nunca ouça a voz que quando você peca e erra de novo, fala assim: Deus não vai te ouvir não. Não é Deus falando para você. Mas sabe por que Jonas ficou irado? Ele também é o único profeta da Bíblia que reclama da bondade de Deus. Verso 2. Jonas então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava lá na minha terra? Por isso eu me adiantei, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor ia salvar eles. Eu fugi porque eu sabia que és clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Então, Senhor, quer saber? Tira a minha vida, que eu prefiro morrer do que ver esses incrédulos salvos. Olha a natureza de Jonas. Senhor, eu prefiro morrer do que ver Nínive salvo. Sabe por que Jonas tinha esse sentimento? Porque Jonas acreditava que a salvação era apenas para o seu país. A salvação é apenas para Israel. Será que nós não pensamos igual às vezes? Não, a salvação é só para quem está na minha igreja. Você que acompanha em casa, você não já pensou assim talvez? É fato que Deus chama todos, de todos os grupos religiosos, crenças, a se unir a um único movimento, para proclamar sua breve volta. Isso é fato. Mas há um povo de Deus em toda parte. É essa mensagem que Deus passou para Jonas: eu vou salvar a quem eu quiser. A salvação é para todos nós, todos nós. Mas as pessoas não se arrependerão se nós não falarmos dessa mensagem de salvação
e mais, não vivermos essa mensagem. Se você não está vivendo a salvação em Cristo, eu te convido hoje a se arrepender desse mal e voltar-se para o Senhor. Deus então pergunta para Jonas: é razoável a tua ira? Jonas, você está irado por quê, meu filho? Você está ficando doido? Mais ou menos isso mesmo, se fosse contextualizar para hoje. O que está acontecendo com você? Deus poderia virar as costas para Jonas e ficar em silêncio. Mas Deus é tão bondoso que até nas nossas inconformidades, que são completamente fora da caixa, Ele para conversar e nos entender. Deus entende quando nós estamos com dúvida. Ele chama a gente para conversar. Ele chamou Jonas: Jonas, veja bem, a sua ira é razoável? E Jonas fala assim: é razoável sim, Senhor, até a morte. É razoável até o fim da minha vida. Eu não vim para cá por causa disso, sabia que o Senhor ia salvar eles. Aí Deus dá uma lição a Jonas: faz uma planta crescer. Aí Jonas: nossa, que bênção, a planta está me dando sombra. Aí quando chega amanhã, a plantinha morre e Jonas começa a praguejar de novo. E aí Deus dá uma lição para Jonas, e eu vou encerrar com essa lição. Verso 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável até a minha morte. Tornou o Senhor a dizer assim: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho, não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite morreu, e eu não terei compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, e também muitos animais? O livro termina com uma pergunta e não tem resposta, porque Jonas vê a sua tolice. Nós temos mais cuidado para não quebrar a tela do nosso celular do que nós temos cuidado com as pessoas. Nós temos mais cuidado com o para-choque do nosso carro do que com as pessoas. Nós temos tendência a ter cuidado mais com as coisas do que com as pessoas. É isso que Deus está falando para Jonas: meu filho, um dia, olha a sua cabeça. Aí você diz: pastor, então qual é, de tudo isso que nós vimos hoje, dessas várias lições, o que eu levo para minha casa? Eu não sei, porque cada aplicação desse livro, ela pode entrar em um momento diferente para a sua vida. Você pode não usar agora, mas em um momento você vai usar. Mas se eu pudesse fazer um apelo ao seu coração nesta noite, pela graça, a misericórdia e o amor que é em Cristo Jesus, não viva uma vida de hipocrisia. Não viva uma vida de fuga do que Deus mandou a gente fazer. Fazer o que Deus pede pela metade não é fazer o que Deus pede. Eu não te conheço, eu não sei sobre suas atividades, eu não sei sobre os seus cargos na igreja, eu não sei quem você é, mas eu gostaria de dizer para você que é membro desta igreja, que nos acompanha em casa ou está aqui: se você está vindo nesta igreja, assistindo ou participando dos cultos, mas não está envolvido no processo de salvação de pessoas, você está sendo um escravo inútil na causa de Deus. Eu falo isso com dor no coração. Você está sendo Onésimo ao contrário.
Sabe por quê? Porque Deus não pediu para a gente salvar pessoas, Ele ordenou. Você está entendendo? Não seja inútil. Jonas estava sendo um profeta inútil, porque não estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então, quando nós não fazemos o que Deus manda, nós estamos sendo inúteis na sua causa. Mas há salvação para todos nós, há oportunidade de mudança. Você tem força, habilidade, você pode ingressar em um ministério para salvar pessoas, apoiar e ajudar. Se você não está envolvido na salvação de alguém, você pode ser muitas coisas, mas não é seguidor de Cristo. Eu não quero ofender ninguém. Eu disse, eu não te conheço. Mas eu peço uma coisa para você nessa noite. Ao chegar em casa, reflita sobre o que nós falamos aqui hoje. Não liga a televisão. Não vai valer a pena. Te garanto isso. Se está com a sua família aqui na igreja, reúne em casa e fala assim: o que Deus falou para nós hoje? O que Deus falou para você, filho? O que Deus falou para mim? O que eu preciso mudar? Nesta noite, nós vamos encerrar com uma oração. Mas antes de fazer a oração, eu preciso fazer esse convite para você. Quantos aqui não querem fugir mais da presença do Senhor? Fique de pé. Quantos não querem ser inúteis na sua causa? Quem quer ser seguidor de Cristo de verdade? Você se compromete a se envolver num processo de salvação de pessoas? Sabia que os anjos olham para a gente e falam assim: eu queria tanto fazer o que você não está fazendo, eu não posso. Eu não conheço a tua rotina, não conheço a tua vida, eu não sei se você tem cargos nessa igreja ou não. Eu já disse, eu não te conheço. Mas sempre há tempo nos nossos afazeres para nos envolvermos no processo de salvação. Você sempre vai estar rodeado de pessoas. Você trabalha numa ilha deserta? Não. Sempre haverá pessoas ao seu redor. Eu quero fazer um apelo também aos pais que nos acompanham em casa e que estão acompanhando aqui. Seus filhos precisam de vocês. Seus filhos precisam de vocês. Não é para ficar pegando no pé. Ninguém gosta, né? Mas é porque se você não der o exemplo, eles não te seguem. Eu digo pela minha casa, eu devo o que sou aos meus pais. Eles não eram perfeitos. Tinham também as suas hipocrisias. Mas o ato de eu ver minha mãe todos os dias, sentada ou ajoelhada, orando ou sentada na cama estudando a lição, me impactou profundamente. Ela não precisava dizer, vai estudar a sua lição. Só por dizer, porque eu nunca via. Quando ela dizia, eu sentia autoridade, porque ela estava fazendo aquilo. Nós não temos uma geração perdida. Tire isso da sua cabeça. Nós não temos geração perdida. Nós temos uma geração que tem uma força que nenhuma outra teve à disposição. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus finalmente. Vamos falar com Ele. Pai de amor, primeiramente, Deus, eu coloco em Tuas mãos os pais que estão presentes aqui. Alguns talvez já têm filhos criados, já casaram, já têm a sua própria família. Mas eu oro especialmente por aqueles que ainda têm sobre sua tutela filhos, filhas, netos, talvez sobrinhos, quem sabe. Pai, nós estamos em uma geração que tem uma força que nenhuma outra teve, de comunicar uma mensagem que alcança o globo todo. Nós podemos ter contato com pessoas de todo o nosso país e mundo, ao nosso alcance pela internet.
Nenhuma outra geração teve a força que nós temos, só que estamos usando a força da maneira errada. Eu clamo a Deus, nos ajude, abençoe, dê sabedoria para cada pai e mãe nesta noite aqui. Tire de nós, Senhor, toda hipocrisia. Nos ajude a servi-lo como devemos servir. Não nos permita, Senhor, que vivamos uma vida de inutilidade na Tua causa. Pai, nos dê alguém para que possamos salvar. Nos mostre o caminho. Que ao chegar em casa, o poder do Espírito Santo atue com cada um que está aqui nesta noite. Que a televisão ou o celular seja a última coisa a ser pega, mas que as famílias se reúnam para orar. Vão para casa refletindo sobre o que ouviram, sobre o que precisa ser mudado. Eu clamo a Deus, perdoe os nossos pecados. Se o Senhor ouviu a oração de Jonas no fundo do mar, também ouve a oração daqueles que estão afogados espiritualmente. O seu chamado é de salvação, porque se o Senhor salvou uma cidade como Nínive, também pode nos salvar. E a quem o Senhor quiser. Esta é a nossa oração nesta noite, Pai. Transforme a nossa vida de verdade. Tire nosso desânimo e frieza espiritual. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. No próximo domingo nós estaremos novamente aqui. Convide seus amigos para assistirem, talvez pelo Facebook, e que eu espero te rever novamente. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve para casa em segurança. E você que está em casa, que Deus te conceda uma boa noite e também a presença de Cristo esteja habitando no seu lar e no seu coração. Até domingo que vem.